noite, gente. Voltei para nossa última live do dia. Hoje tá legal, né? Hoje 3 lives seguidas. Já falamos com a Marcele Oliver, já falamos com o Valdemir e agora vamos falar com a Aniele Franco. A Aniele Franco vai estar falando sobre os desafios da maternidade. Deixa eu chamar ela aqui, que ela já está aqui com a gente. Vamos lá, já chamei a Aniele, a gente vai falar nessa véspera do Dia das Oi, Mães. tudo bom? Bem-vinda! Opa, deixa eu colocar meu fone aqui, tô. Alô, Eu entrei, mas acho que estava tendo tá me uma ouvindo live bem? ainda antes, aí falei, daqui a pouco eu volto. Agora entrou, porque tava parado, tá. Tá me ouvindo? Agora, tá parando um pouco, né? Eu não sei se é a conexão, que às vezes fica congelando. Congelou novamente. Ih, Agora voltou. É a internet, né? É a internet. Né, tá cortando pra mim, eu não consigo te ouvir bem. Vamos ver, não sei se é a minha eu tô internet, vou ouvindo aqui você mudar aqui bem. pro... Tá, né? Mas eu não te ouço. Ah, Ó, quer que agora eu eu acho que entre e saia de melhorou. novo? Isso, vamos tentar entrar de novo? Melhorou? Não, continua cortando. Vamos. Isso, é. Você sai e aí entra de novo. Tá. Melhor com o fone. Ups, cadê ela? Nas duas carinhas. Eu tô aqui. Acho que ela saiu, vai entrar de novo. Boa. Vou esperar a Aniele voltar. Porque ela... Ah, sim. Voltou aqui. Vamos ver se vai melhorar. A gente estava com um problema na conexão. Melhorou? Ah, melhorou. Ótimo. Agora ficou ótimo. Eu tirei do Wi-Fi e coloquei nos meus dados, pra Eu ver fiz a se... mesma coisa, porque aqui É, também, às vezes, o Wi-Fi dá uma variação e aí fica congelando, fica horrível. aham. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado conversar com a Imagina. gente. A nossa página Paz Preços Presentes, a gente está aí há cerca de um ano com essa iniciativa, esse coletivo, que visa, né, falar sobre paternidade e maternidade, Sim, principalmente do povo preto. Né? sim, E aí eu falei assim, nossa, véspera do Dia das Mães, o que a gente vai falar? O que a gente vai verdade. conversar? E eu coloquei sobre os desafios da maternidade. Que são muitos, né, amigo? São bastante. E existe uma romantização em Que cima da não. Ai, não fala maternidade. não. E aí eu queria saber de você, para a gente conversar sobre a tua maternidade, você compartilhar um pouquinho da tua vida, da tua história, Claro. você que é jornalista, que é diretora do Instituto Marielle Franco. E bem-vinda, seja bem-vinda, Obrigada. o espaço é teu, fala o que você quiser. Não, é não. Primeiro, eu que agradeço pelo convite. Eu estava olhando as postagens da página essa semana. Na verdade, desde que você me fez o convite,
e fiquei muito animada. Não conhecia ainda, então já sigo, já desde que você falou comigo. E achei incrível, eu Legal. acho importante ter esse papo também da paternidade, da maternidade. A gente cresceu numa família que as mulheres da família sempre foram muito fortes, sempre cuidaram muito, assim. Então, para mim, eu tinha uma ideia de ser mãe até eu tomar aquele primeiro choque de realidade, né? Eu fiquei um tempo morando fora nos Estados Unidos, tá? Quando eu volto para o Brasil, eu me caso e engravido da Mariá, que é a minha primeira filha. E aí ela tem 4 anos, fez agora em janeiro. E assim, eu tive uma gravidez muito difícil na dela. Não, eu digo a parte biológica, né? Porque foi tudo bem tranquilo nesse ponto. Eu quase não enjoei, eu não tive problema nenhum e tal. Diferente da que eu tô agora, que eu tô grávida de 7 meses, né? E passando por vários enjoos, azia, tive um descolamento e tal. Mas na da Mariá, eu romantizei muito a gravidez. E aí eu me separo do pai dela ainda grávida, que é quando eu descubro uma traição. E aí, na verdade, várias traições. E aí eu começo aquele choque de realidade. Eu acho que muitas mulheres passam por isso. E começando a conversar, eu vi isso. Então foi o primeiro choque de realidade, foi esse. Porque você fica tão encantada com você, com seu corpo, você muda tanto, passa por tanta coisa, que você, às vezes, não repara muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas eu consegui reparar e tive a Mariá 2 meses depois, eu descubro tudo com 7 meses, a Mariá nasce 2 meses depois, e eu quase entrei na depressão pós-parto, porque eu perdi mais de 30 quilos, para você ter uma ideia, assim, eu fiquei muito mal. Porque eu imaginava aquele momento sendo diferente, né? Todo mundo que engravida, você imagina estar ali, ter um companheiro, uma companheira, enfim. E não foi dessa maneira, sabe? Então, para mim, a maternidade bateu muito forte logo nessa primeira experiência. E aí vem depois toda a consequência de você lidar com pais separados e tendo uma criança no meio. Não era fácil, assim. Até hoje a nossa relação não é muito boa. Não é muito fácil isso, porque você acha que está sempre protegendo a cria, né? E acaba, às vezes, fazendo coisas que não tivesse que fazer, ou fala coisas que não tivesse que falar e tal. Mas hoje tudo resolvido diante da justiça. Eu tenho aí a Mariá que mora comigo e vai de 15 em 15 para o pai. Nesse momento de quarentena, né? Ele não tá pegando. Primeiro porque a Mariá também é de risco e eu também sou por estar grávida. Mas hoje eu vivo uma gravidez muito diferente do que eu vivi. Só que eu acho que a gente, independente do que acontece, sabe? Nesse redor, assim, eu acho que também tem o lado da mulher, né? A gente se cobra muito. Não sei se você se cobra muito, assim. Sim. Mas A eu gente me se cobro cobra. muito. Você trabalha, você não tá perto, você sair, você viajar. Eu não sei como é que é isso pra você, mas às vezes bate muito doído pra mim isso. Sim, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e está sempre faltando alguma coisa, né? A gente fica preocupado e às vezes parece que a gente não está fazendo o suficiente, né? E existe também uma parte de culpa, às vezes, né? Todo mundo diz, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que é de Mães Pretas, que é um espaço maravilhoso de troca, Ai, que e o pessoal lindo! está Depois vamos falando. trocar telefone. Sim, eu te passo o link para você entrar lá. Ótimo. Então se fala muito sobre isso, né? Culpa. Eu tenho culpa porque eu ando sempre estressada, nervosa, eu Sim. grito. A gente estava falando essa semana sobre o grito, né? Tem mãe que fala, eu quero parar, eu quero fazê-los pararem de gritar gritando. Eu não consigo manter a casa arrumada. Eu grito. E aí existe uma parcela de culpa, né? Um peso. Para você, como é que é isso? Como é que é lidar com esse peso de culpa, né? Por exemplo, você falou sobre a tua primeira gestação, sobre uma separação. Algumas mulheres ficam culpadas, né? De mesmo tendo razão, tendo motivo e tendo a necessidade de uma separação, tem mulheres que se sentem culpadas porque Muito, amiga, vão privar muito. o filho. Vão privar o filho da convivência com o pai. Como é que foi isso para você? Nossa Senhora, eu demorei, acho que eu me separei em 2015. Eu acho que eu demorei uns 2 anos aí para eu conseguir tirar essa culpa de mim, porque eu não me perdoava por ter feito uma escolha tão bosta, assim, vou resumir. Só que depois que você entende que a culpa não é sua,
Então, eu tive, ainda bem, minha irmã era viva na época, e minha irmã já tinha passado por uma separação também com o pai da Luiara, e me ajudou muito, assim, me ajudou muito a me dar um estalo e falar, cara, não é você, a culpa não foi sua, sabe, acorda e tal, tipo, porque é isso, né? Existem homens e homens. A pessoa que trai uma mulher grávida, pra mim, assim, tipo, eu não tenho consideração nenhuma. E eu não digo só o fato da traição física. Eu digo de você não conseguir entender o que uma mulher passa durante uma gestação. Tipo, hoje eu tenho um companheiro que é meu parceiro de vida, assim, a gente brinca um com o outro e chama que é um parceiro de vida, porque o que eu tô passando nessa gestação, eu tive um descolamento, eu tive que ficar 45 dias de repouso. Então, assim, tudo era ele que fazia, tanto com a minha filha, quanto em casa, enfim. E você vê o quanto que você amadurece nisso. Eu me culpava porque eu achava que a Mariá, por exemplo, quando crescesse, ia ter muita raiva de mim. Então eu olhava e falava, caraca, eu tô tirando do pai. E não é isso, assim, era uma escolha que eu tinha que fazer. Era um relacionamento que não dava certo de jeito nenhum, porque eu não conseguia separar essas duas coisas. Então eu entendi que ele era apenas o pai dela e ia seguir sendo o pai dela. Então eu tinha que me ajeitar e entender que a culpa não era da mulher. E aí eu te pergunto, quantas mulheres não passam por isso e quantas mulheres não se sentem culpadas também, né? Culpadas. Sim, sim, porque é uma coisa bem cruel se a gente pensar, né? Porque você foi prejudicada e ainda existe uma culpa que vem em cima de você, em cima do prejuízo que você levou. Eu fico pensando muito nisso, porque eu penso assim, né? Quem está numa relação, os dois ali têm responsabilidades, né? Então, sim, com certeza. se existe uma culpa, né? A culpa não foi sua, né? Quem começou todo o processo foi claro. A outra pessoa. Né? E quantos não usam a desculpa? Porque eu me lembro que logo assim que a gente se separou, ele falou assim pra mim: você foi ser mãe e esqueceu de ser mulher. Pra mim, essa é a frase mais machista que um homem pode falar pra uma mulher que acabou de parir uma criança. Então, quando você fala que você foi ser mãe, não existe separação, né? Talvez ele tenha esquecido de ser homem. Assim, eu não sei o que passa na cabeça, mas eu tive que aprender a me comportar e a dar a volta por cima, porque eu me vi com uma criança recém-nascida, sem trabalhar, porque a gente tinha 6 meses de licença, então você fica meio pirada, magra, parecendo que eu tava ficando muito doente com aquilo. Eu falei, não, peraí. E foi quando as mulheres da minha família vieram e me deram uma saculejada, assim, tipo, minha mãe, minha irmã, minhas primas. Eu tenho 2 amigas que me ajudaram muito, que são a Cláudia e a Derlane também, que hoje eu sou madrinha das filhas delas, são madrinha da minha filha, porque já tinham passado por coisas similares e falaram assim, não, Nelly, levanta, sacode essa poeira e vamos, porque não é culpa sua. Vamos embora viver que a Maria precisa de você. E foi o que aconteceu. Eu demorei muito tempo para voltar a sair, por exemplo, para conhecer alguém. Eu achava que aquilo não era para mim. Eu falava, não, que isso? E eu sempre fui do esporte, eu jogo vôlei desde pequena. Então, eu comecei a voltar pro vôlei e tal, aos pouquinhos. E aí foi quando eu conheci o meu companheiro atual no vôlei em 2017. E a gente tá junto desde então. Mas até isso me causava medo, assim, porque você tá colocando um outro homem, outra pessoa na vida da sua filha. Então, ter essa separação de você saber falar para ela que, olha, isso aqui é um tio, isso aqui, né, é um amigo. Então, tudo isso, esse começo não é fácil, né? Para mim é muito difícil, assim. Então, se não fosse o esporte, se não fossem as amigas e a família básica que a gente tem, eu acho que eu teria passado por isso de uma maneira muito pior, sabe? E é muito desafiador você dar conta, né? Tipo, você separar com uma criança pequena, imagina, né? Você tem que trabalhar, e você depende de vó, de vô, de creche. Aí tem que ver se o cara vai querer pagar aquela pensão dividindo com você ou não. Então, para evitar isso, por exemplo, eu já tinha entrado na justiça para fazer. E é muito difícil, assim. É uma coisa que mexe muito comigo, esse assunto. E fora isso, é um período que a gente está muito frágil, né? E muito mexida, né? Os hormônios. E você ter que administrar tudo isso, administrar a questão da separação e a questão da maternidade, de receber uma criança. Você falou sobre medo de ter a sua filha assim contra você, né? De certa forma, sobre não ter o pai junto. E como é que foi isso, né? Como é que vocês se aproximaram nesse período? Como é que é a relação de vocês hoje? Com ele ou com ela, você diz? Você com ela. Você com ela. Não, ela é muito apegada. E desde o começo, assim, porque ele era...
era aquela coisa, ele cumpria com as obrigações de pai, mas eu, por exemplo, eu não sentia que aquilo ali faria alguma diferença na vida dela, né? Pelo menos para mim. Assim. Não sei se era um momento de raiva ou se era só uma realidade. Mas eu me apeguei a ela. Porque quando eu me vi sozinha e quando eu me vi no meio de um furacão para dar conta, né? De uma criança pequena e tendo que pedir minha mãe, meu pai ajuda, eu peguei ela com todas as forças. Foi o vôlei e a Mariá, assim, tipo, era isso. A minha vida eu trabalhava e tal, depois que ela fez os 6 meses que eu voltei para trabalhar, mas eu me apeguei a ela naquela coisa de proteção. Então, para eu, por exemplo, deixar ela ir com ele na primeira vez, que ela foi no final de semana, caraca, ó, aquilo rasgava a alma, assim, porque era você entender que um homem que te fez tão mal é o pai da sua filha e que você tem que separar aquilo ali. Você tem que deixar aquela coisa do lado e falar, não, é o pai dela, ele tem obrigação, ele vai ter que pegar e tal. Então é muito difícil. No começo, para mim, é uma coisa que me amargurava muito. Hoje eu já levo mais de boa, assim. Eu consigo entender que é importante para ela e tal. Eu consigo entender que também é importante para ele. Mas no início foi muito difícil, assim, tipo... E aí eu volto a dizer, se não fosse pela base mesmo que eu tive e o esporte... Eu acho que talvez tivesse sido bem diferente nesse início, sabe? E a gente tem uma relação muito boa hoje, assim. Ela fala, embora ela tenha 4 anos, ela é muito esperta. Ela percebe as coisas, ela sente saudade da minha irmã, porque minha irmã era muito apegada a ela. Então ela pergunta, mamãe, por que mataram a Dinda? Cadê a Dinda e tal? E hoje ela entende que o Fred não é o pai dela, mas ela tem um carinho por ele, como se fosse pai dela. Tanto que em alguns momentos ela chama ele de pai tio Fred. E nunca foi algo que eu mandei. Ela nunca me viu falando assim, chama o papai. Não. Eu sempre falo, chama o Fred, ou então chama o tio Fred e tal. E ela, naquela coisa, tem 2 pais e tal, daquela curiosidade de chegar e perguntar e falar. Mas é isso. Então, você falou que foi mãe solo, então, um tempo, né? Porque você disse que teve uma dificuldade de voltar a pensar nessa parte afetiva. E como foi para você quando você voltou? Porque a gente tem muita mãe solo no nosso grupo, e aí a maternidade preta aí tem muita gente solo, é a realidade da mãe preta, e que fala sobre essa dificuldade de encontrar alguém, porque às vezes o homem ele já vê com certo receio, nossa, ela quer um pai, ela quer alguém para substituir essa figura paterna. Como é que foi para você, para encontrar o Fred, para poder reconstruir a sua vida afetiva? Foi muito difícil, porque primeiro que eu tinha muito medo de quem eu ia botar na vida dela. A gente vê tanta coisa, né, que a gente já fica meio escaldada, primeira coisa. E a segunda coisa pra mim, eu tinha muita dificuldade em confiar. Eu não sei se as meninas relatam isso, mas eu tinha muita dificuldade em confiar. Então eu fui pra pista pra aquela coisa assim, vou curtir a vida, vou sair, vou beijar e tal. Se acontecer uma coisa, aconteceu. E o Fred, quando ele chega na minha vida, não foi diferente, assim. A gente fica num jogo de vôlei. E quando acaba o jogo de vôlei, eu pensei, o cara é gato, um negão gato maravilhoso, sarado desse, vai ser uma beijoca aqui e não vai voltar mais, né? Eu pensava nisso. E aí, uma semana depois, ele procurando, e eu falei, olha, eu tenho uma filha de 2 anos na época, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e tal, tô morando na casa dos meus pais, me separei há pouco tempo, não sei o que e tal. Aí ele, tá bom. Tipo, sim, pra ele aquilo não foi um problema, mas... A gente passa, até eu encontrar ele, eu te confesso que, assim, foram algumas experiências, e eu não tô falando só da questão sexual, não. Tô falando de você se conhecer enquanto mulher, você se reencontrar, tipo, você voltar a sair. Cara, era muito difícil sair com a minha filha em casa, sabe? Porque você tinha que sair, e eu saía só à tarde, eu não queria sair à noite porque ela só dormia comigo. Então eu fico 2 anos da minha vida sem sair à noite, nenhuma maneira, me privando, porque mãe é isso, mãe faz essas coisas mesmo, né? Pra ela não sentir falta de mim. Minha mãe falava, tá na hora, ela tá querendo dormir e tal. Eu tava em casa em 10 minutos, era isso. Mas ele teve uma parcela, assim, muito significativa. O Fred chega 1 mês exatamente antes de matarem a minha irmã. Ele tinha tudo pra ele meter o pé, porque, imagina, né? O turbilhão de coisas acontecendo, eu tendo que viajar, eu tendo que dar conta, eu tendo que fazer isso, aquilo.
E aí, aos poucos, a gente ainda tem hoje, eu acho que ainda é muito recente, são 2 anos só de relacionamento, mas é uma construção coletiva, assim, sabe? Ele entende o que é ser também um pai preto hoje, porque o meu sogro, por exemplo, é um segurança, um negão de 3 metros de altura, que é seguido na rua, que é parado, que toma tudo aquilo que a gente sabe. Sim. Ele aqui também já foi parado várias vezes, mesmo correndo aqui na rua e tal. Então não desce sem documento, não sai daqui. Então, eu acho que a gente entende, assim, né? É diferente. Para quem não é, eu vou falar uma coisa que, assim, isso eu aprendi na prática, né? Quando você tá com uma pessoa, quando uma mulher negra casa com um cara branco, ou tem um relacionamento com um cara branco e tal, dificilmente ele entende as suas dores. E não são todos, verdade. não tô aqui para generalizar. Né? A gente não sabe que não pode generalizar, tem alguns que tem, tá? Mas eu não sentia isso no pai da Mariá, por exemplo. Ele não tinha esse entendimento do que era ser uma mulher preta na pele, né? Diferente do Fred, que tem uma mãe, que tem uma família que entende o que é. Então, a minha dor eram as dores da família dele. Então, acho que, assim, eu cometi essa... Eu não digo esse erro, mas essa gafe de ter me relacionado com uma pessoa que eu desconfiava no começo, mas já era tarde, para depois eu conseguir alguém que eu tenho paz. Eu não tinha paz no relacionamento com o pai da Mariá. Hoje eu tenho muita paz, assim, graças a Deus eu posso deitar e dormir tranquila, sem estresse. E ela me ajuda muito, e ele também, assim, a relação deles é muito bonita de ver, sabe? Parecem irmãos, para mim eles são 2 irmãos de almas, assim, que um brinca com o outro, um dá beijo no outro, um sacaneia o outro, zoa, mas tá ali fazendo comida. Se ele se machucar no vôlei, quando a gente chega em casa, ela, o que houve? Você quer gelo? Você quer alguma coisa? E tal. E ela só tem 4 anos, então ela sente o carinho sendo recíproco, assim, sabe? É uma conexão muito bonita. Voltando para a questão da maternidade, você estava falando da sua mãe, que ela ajuda, né, na criação Muito. da sua filha e tudo. E como é que foi né, essa relação tua com a tua mãe? Como é que foi essa coisa em casa, né? Vocês, mulheres, em casa, com a mãe, como é que foi? Como é que se processa isso? Eu sou suspeita para falar da minha mãe, cara, porque assim, a minha mãe pega, né? Acontece com a Marielle foi mãe muito nova. E a minha mãe deu muita conta da Luiara, assim. Porque quando a Mari engravida e tem a Luiara, eu tô morando nos Estados Unidos logo... Eu vou para os Estados Unidos logo depois. Uns 3, 4 anos depois. Então eu saio daqui com a Luiara muito novinha. E a Mari trabalhava muito e estudava muito também. Então a Marielle tava, tipo, com 3 empregos, revezando e estudando na PUC à noite. Então eram 4 coisas. Quando eu vinha de férias dos Estados Unidos, eu pegava a Luiara na creche e tal. Isso tudo na Maré. Subia o morro, descia o morro, pegava ela. E minha mãe sempre, assim, eu te confesso que era aquele ar do tipo, vamos dar conta, vocês vão dar conta, a gente vai dar conta. Você separou, aconteceu, tinha que acontecer, vamos dar conta. E foi o que minha mãe fez. Aí minha mãe começou a trabalhar o dobro de horas. Eu, com bolsa lá dos Estados Unidos, comecei a ajudar minha mãe também. O que ela fez? Ela foi para uma casa um pouco maior para minha irmã poder voltar com a Luiara e morar com a gente. Então eu cresci vendo isso, sabe? Assim, tipo, é inacreditável como a mãe faz e transfere, transmite tanta força, assim. A gente, graças a Deus, teve uma relação muito boa. Até hoje eu tenho uma relação com a minha mãe muito boa. A gente nunca teve aqueles arranca-rabo e tal. Tem aquelas porradarias normal. Ela bateu muito na gente, a gente era muito levada. A gente fugia pro baile funk da vida, saía pra discoteca e ela batia mesmo. Mas a minha mãe é a pessoa que moldou tanto a Marielle quanto a minha, assim. E aí ela vê a Mari se separando do pai da Luiara. Aí a Mari começa a morar com o Edu, que ela fica quase uns 8, 9 anos morando com o Edu. E nesse período que a Mari tá com o Edu, eu caso separo. Então ela tinha visto as 2 filhas passando pela mesma coisa. E ela muito ali pra gente. Nunca julgou de falar, bem feito. Não. Pelo contrário. Tava sempre ali falando, ó, vamos dar a volta por cima, vamos lá e tal. Aí vamos trocar de apartamento, vai vender, não vai. Então a nossa relação com ela era de muita gratidão, assim, sabe? A gente podia ir pra qualquer lugar, amiga, qualquer lugar. Mas Dia das Mães era com ela. Domingo, a gente podia frequentar qualquer coisa, mas domingo era dia de missa com a minha mãe. Não, minha mãe quer ir pra missa, vamos pra missa. Sempre foi uma troca muito importante, muito grande, assim, entre a gente, tá? E hoje, com a morte da Mari,
eu sinto a minha mãe muito vazia, né? Porque eu não imagino o que é perder uma filha. Então, eu sinto uma dor enquanto irmã, e aí eu que reconheço o corpo da Mari, vou no IML, vou no lugar do crime e tal, mas eu olhar para minha mãe e ver esse vazio dela, sabe? Eu não sei o que é uma mãe perder um filho. E hoje eu vejo ela um pouco mais feliz com a Eloá chegando, quer dizer. Então, por exemplo, eu tô começando a arrumar as roupinhas, aí ela deixa que eu lavo, eu que vou lavar. Eu que vou lavar, Sim. eu que vou passar, e Eloá é pra Seria um vestir. resgate para ela, Exato. né? Eu sinto muito isso assim nela, sabe? Tipo, ela já ligou, amanhã eu vou aí, hein? Eu quero ver Marial, então eu vou aí, vou te ver, vou ficar aí com você e tal. Então, a nossa relação é muito boa, muito forte, e eu acho que a gente deve muito por ela, assim, a ela, na verdade. Sim, então para você ela é um modelo de maternidade, de maternância, Total. e você pegou bem isso para passar para as suas filhas, né? Essa questão Sim. da unidade, né? Porque a gente sabe que existe uma grande, até hoje, uma grande unidade, né, entre você, Marielle, e você é mãe de duas meninas também, aí vai estar passando essa história, né? Eu queria saber de você qual é a tua maior preocupação aí como mãe de duas meninas, né? Meninas pretas, duas mulheres. A gente sabe o que a nossa sociedade, como é que ela se porta, né, com a mulher. Eu queria saber como é que é a tua cabeça frente a isso, o que você pensa, o que você tem tentado passar aí para Mariá com 4 anos e o que você já projeta para a Eloá, que daqui a pouco vai estar chegando. Sim, é difícil a gente não passar as preocupações do que a gente já viveu, que a gente acredita, né? Não sei como é que você faz, assim, mesmo ela sendo muito nova, eu tento mostrar de tudo, todas as diferenças que existem, tudo que tem de diferente para ela, porque a Mariá é filha de um pai branco. Então, pode ser que a Mariá seja muito diferente da Eloá. Então, assim, já começa por aí, assim, tipo, né? Eu não sei como que Eloá vem, mas a Mariá tá ciente, ela olha, ela já entende, ela vai comigo para os debates, ela vai comigo para as coisas, ela sabe. Por exemplo, eu fiquei muito feliz quando a gente entrou, por exemplo, para comprar uma boneca. E ela não quis a boneca branca, ela preferiu a boneca preta, assim. Então, pra mim, já significa algo que ela sabe, mãe, por que o cabelo não é cacheado que nem o seu? Sabe? Então, assim, tem aquela coisa, tem a expectativa nossa da gente passar as experiências e tal. Mas eu espero muito, cara, que quando elas cresçam, a gente empenha e encontre um mundo um pouco melhor, um pouco mais suave, assim. Eu choro muito com as minhas amigas que perdem filhos, ou os filhos que saem de casa para fazer qualquer coisa e tomam um tiro, tomam um tapa na cara. A gente luta muito por isso no instituto também. Isso era uma coisa que a Mari lutava muito, uma coisa que a família da gente sempre lutou muito. Então, eu não sei como é que vai estar o mundo quando elas crescerem, mas eu espero que a gente possa fazer um pouco de diferença e fazer com que as pessoas entendam, né, cara, que assim, todo filho de preto tem uma mãe e um pai preto em casa esperando. Né? Assim, hoje, para pegar um gancho, a gente estava falando sobre isso, porque a gente foi no mercado e foi seguido de máscara, eu e minha sobrinha. Assim, cabelo tava bem pro alto mesmo, a gente de máscara, e o segurança ficou atrás da gente, assim, tipo... Oi? Sabe? Então, é isso, né? Tem privilégios e tem coisas que a gente passa, que talvez a Mariá não passe, mas talvez a Eloá passe por ter um pai preto. Então, a gente precisa sempre mostrar a diferença, os caminhos. Eu acho que, se Deus quiser, a gente vai ter um mundo melhor. Eu espero, mas... preparar, né, para essas realidades, né? Você estava falando aí de ser seguida. Eu já passei por situações de perguntarem se eu era da loja, se eu não sou da loja. E aí, no meu trabalho, né, eu uniformizada de crachá, perguntaram se eu não era jovem aprendiz. E são essas coisas que você... tem que passar, né? Eu sou mãe do Apolo, né? O menino preto, então são outras preocupações também que a gente fica. Certeza. E às vezes a gente se vê até meio assim, quase que obsessiva e pensando, meu Deus, eu vou falar isso? Será que eu não estou esquecendo nada? Será que eu não esqueço? Ele é muito novinho, mas a gente já fica projetando. Com certeza. Já fica preocupadíssimo. Sim, com o futuro deles. A Luciana está falando aqui, ó. Penso como você, Aniele. Tenho uma filha de 9 anos e incluo minha filha, mostrando o mundo melhor. Ela ama a Marielle, faz desenhos e assistiu o documentário. Ah, que Legal. linda, Lu. Tem que ter. A gente não tem muita escolha, assim, né? Eu penso que
O que a gente não teve pra gente, a gente projeta muito pros filhos, né? Uhum, Eu tenho esse medo, assim, sabe? Do que, por exemplo, a Maria estuda numa escola, que eu dou aula hoje, inclusive, que a gente foi muito bem recebida após morte da minha irmã. Mas não uhum. foi por todos, assim, sabe? Algumas pessoas olhavam pra gente de cara feia, viravam a cara, cuspiam. Então a gente não sabe até que ponto a maldade das pessoas chega, às vezes não só por raça. Por raça a gente sabe, a gente sente na pele. Uhum, Isso aí não uhum, é nem discutível. Agora, fora os preconceitos, né? Que como, né? Você tem um filho menino, é um homem, que daqui a pouco vai crescer, vai ser um negão lindo, maravilhoso, uhum. mas nem todo mundo vê desse jeito, assim, na rua. Então, eu me preocupo muito, assim, a gente passa por muita coisa já de preconceito, que eu tava até comentando ontem aqui em casa, lá nos Estados Unidos, então, por exemplo, eu não vivia tanto porque as pessoas me olhavam e falavam assim, ah, mas ela é mestiça, ela é Uhum. porto-riquenha, ela deve ser argentina, mexicana e tal. Mas o que eu vi as meninas, né, que são mais retintas do que eu, que eram minhas amigas na época passando, era surreal. Então, eu tento muito passar isso para Maria, muito mesmo, assim, desde o início, desde sempre eu passo isso para ela. Você, com o Instituto e com todos os teus compromissos, como é que você consegue ser uma mãe presente e fazer, conciliar também, né, com a questão da visibilidade, com a questão do Instituto e de estar à frente aí de uma causa? Como é que você consegue exercer essa maternância aí? Sim. Não é fácil. A gente às vezes tem que ter uma ajuda e tal, mas eu vou te falar que assim, uma coisa que eu aprendi com a Mari, quando eu vinha de férias lá de fora para cá, e ela fazia atividade, sempre tinha algum espaço para criança, sempre tinha. Nunca uma Uhum, atividade da Marielle era feita sem ter uma cuidadora, sem ter uma recreadora, sem ter um espacinho para pintar. Nunca, 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 nunca. E a gente está fazendo isso, assim, agora. Se a gente monta uma coisa do Instituto, a gente tenta botar sempre alguma coisa para criança. Eu conto com uma rede de apoio muito grande, que é minha mãe, a Luiara. uhum. Agora, o Fred também, às vezes, fica. Mas quando eu consigo conciliar, ela tá com o pai dela, se eu tiver que viajar, se eu tiver que fazer alguma coisa e tal. Mas eu, ainda assim... Não, 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 não. Te escuto, Ah, tá então tá. voltando. E aí, quando eu descobri que estava grávida, um pouco antes, eu falei, cara, eu preciso diminuir um pouco nas viagens e tal. Uhum, E foi muito difícil. Foi muito difícil porque, assim, você fica... Às vezes tinha propostas irrecusáveis para lançar um instituto, ou para falar do instituto, ou para levar lá, sei lá, Paris, né? E não só pelo lugar, pela oportunidade que era de conexão. E eu tendo que ir, era muito doloroso, assim. Era ligando toda hora, era mandando mensagem, era mandando vídeo, trazendo uhum. presente e tal. Mas acabou que depois que eu descobri a gravidez, eu dei uma diminuída nisso, de viagem e tal. E Uhum. eu dou conta me virando em mil. É isso, mas sempre que eu posso, eu levo ela comigo. Sempre que eu Aham. posso, assim, tipo, não é um lugar muito pra. Vambora, vou levar ela comigo. Então ela vem comigo. Eu peço passagem pra ela, peço pra ficar comigo e é assim que a gente vai dando um jeito. Sei, legal. Você estava falando da Marielle, né? Como é que foi para você ter que exercer essa maternidade com a sua sobrinha, né? Eu acredito que depois da morte dela e houve esse momento de luto. E para você, a sua mãe, como é que foi, né? Porque isso também é exercer maternidade, né? Você está falando, a gente começou falando da sua primeira filha, da Maria, você falando sobre Sim, uma separação e agora você fala da gravidez, que é uma gravidez que você teve problemas de descolamento e você tem uma outra maternidade com a sua sobrinha. sim. Como é que é essa maternidade? Olha, te confesso que não é fácil, porque a Luiara é já hoje uma mulher, né? Quando mataram a Mari há 2 anos atrás, ela estava com 18 para fazer 19. E aí Uhum, vem um adolescente, entre aspas, morar com a gente. Não foi fácil, não, mas assim, ela entendeu o nosso. Ela entende, na verdade, o nosso esforço, tanto o meu quanto da minha mãe, e dá tudo de melhor para ela. É um desafio, assim. Eu não tenho outra palavra para descrever e definir a não ser desafio, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente não é a mãe dela, a gente tem responsabilidade de mãe. Então a uhum, gente fica ali cuidando,
vendo se está estudando, vendo se está comendo. Olha, já comeu hoje, já não sei o que, já fez isso, não vem sozinha. Olha quem você vai se encontrar, tem tudo isso. É muito desafiador, assim, é muito complicado porque você está mexendo com uma coisa muito, muito íntima de uma pessoa. Embora eu seja madrinha, embora ela, né, é minha sobrinha e tudo, não é uma coisa que a gente esperava passar. Eu não esperava ter uma filha de 18 anos, 21 hoje. Sim. Mas ela tem respondido bem, assim. A Yara tem se cuidado. Ela já estava na casa da minha mãe quando mataram a Mari. Na verdade, eu também estava ainda. Estava morando lá. Então, ela estava... Naquela semana ali, ela estava ficando com a gente. Acabou que ela ficou de vez e não saiu mais. Então, hoje, depois que eu comprei minha casa, ela fica aqui e lá, né? Fica se dividindo entre a casa da minha mãe e a minha. E a gente vai tentando suprir como dá, assim. Eu não imagino esse rombo que tem no coração dela. Mas a gente vai tentando dar conta aos pouquinhos e tal. Entendi. Eu tenho um pessoal aqui já comentando sobre aqui o Cultura Barros, falando para você mandar um beijo para as mães do Instituto Princesa Anastácia. Um beijo para a galera da Princesa Anastácia, com certeza. Feliz Dia das Mães para elas, para todas que estão aí assistindo. A Alanda Pinheiro botou: Marielle entrou para os livros de história por todas as suas lutas, uma perda irreparável para a política e militância no Brasil, mas um grande exemplo para todos nós. Ela exerceu também a maternância na sua vida, né? Também foi uma mãe, né? Eu ouço muito de pessoas que têm irmãs que são mulheres e que às vezes uma é mãe da outra, né? Fala disso um pouquinho, como é que era essa relação. Nossa Senhora, a minha mãe agora, vivendo essa maternidade da Elona, vai ficar assim, como a Mariá parece com a Marielle, porque ela conta, né? Minha mãe conta muitas histórias da Marielle comigo. Dela ficar, mãe, quando é que a minha irmã nasce? Quando é que ela chega? Quando é que ela vem? E como minha mãe trabalhava muito, quem me alfabetizou em casa, assim, quem ajudava com a alfabetismo da escola, era a Marielle. A gente tinha 5 anos de diferença, né? Então ela já sabia ler e escrever, né? E quando eu comecei a estudar. Então a minha mãe lembra com muito carinho, assim, que minha mãe estava trabalhando o dia inteiro, quem ia para as minhas reuniões era a Marielle. Quem me buscava da escola era a Marielle. Quem levava para o treino de vôlei, eu comecei a jogar vôlei com 8 anos. Então quem me levava e buscava era ela, que na época tinha 13, 12. Então ela era muito esperta, assim. A gente costumava dizer... Minha mãe sempre falava isso pra gente, que de todas as crianças, assim, ela fala, a única que se assemelha a Marielle é a Mariá, porque a Marielle era muito esperta e a Mariá é muito esperta também. Você e Luiara nem tanto. Agora, a Marielle, ela fala isso o tempo inteiro. E eu me lembro muito desse cuidado dela, assim. Eu me lembro dela fazendo muita coisa por mim, tipo, muita coisa mesmo, amiga, tipo, muita coisa. Minha natação, meu vôlei, minha marmita, porque a gente ia para a escola e da escola ia treinar. Então ela ia até lá na escola, levava a minha marmita que minha mãe mandava, depois me levava pro treino. Então, assim, ela tinha uma maternância mesmo comigo, assim. Ela era a pessoa que cuidava de mim, porque minha mãe estava sempre trabalhando. Minha mãe se formou em advogada, né, fez direito, mas a minha mãe trabalhou como empregada doméstica, minha mãe trabalhou como professora, minha mãe trabalhou como babá, como cuidadora de idosos. Então, toda hora era alguma coisa que tinha que a Marielle assumir. Então, ela fez muita parte assim na minha vida. Quando eu vou morar fora nos Estados Unidos, a Mari começa a trabalhar com a minha mãe em feira. Vendia sacola da maré para poder juntar dinheiro, para poder ir e tal. E aí na feira vendiam roupa, vendiam sapato, vendiam um monte de coisa. E ela falava isso com muito orgulho, assim. Ela tinha essa coisa, fala sério, eu que te criei. Sabe? Nem falar não, que eu te criei. Ela tinha essa coisa mesmo. E ela cansou de falar isso. E era verdade, assim. Ela tinha essa... Era a irmã mais velha, mas como se fosse mãe. Sim. A gente estava falando aqui no coletivo uma vez sobre as paixões dos pais, né? Os filhos, eles se apaixonam por aquilo que apaixona a gente. Você passa alguma coisa já para sua filha sobre questões, às vezes, políticas, questões aí de militância? Como é que você lida com isso? E o que você pensa, assim, para a tua filha que já está e que está vindo? Olha,
A Maria já grita Marielle presente. Assim, a Maria, ela, eu acho que de Caramba. tanto que ela vai com a gente para os lugares, né? E assim, por exemplo, o aniversário dela desse ano foi muito engraçado. Eu peguei o microfone para agradecer e tal. As pessoas não sabiam que eu estava grávida, aí eu anunciei na festa dela, falei para os meus amigos e tal. Aí ela, mãe, eu quero falar. Ela pega o microfone e fala, Marielle presente. Aí todo mundo chora, aquela coisa toda. Então a Legal. Maria já tem aquela coisa e tal. Mas eu não. Se tem uma coisa que a Maria sabe que a gente ama muito, é vôlei. Cara, Uhum. é porque ela vê a gente jogando assim. A gente tem uma bola de vôlei em casa, não estamos podendo jogar na quarentena, mas vira e mexe a gente desce quando fecha tudo aqui no estacionamento, a gente fica jogando, batendo uma bolinha, e ela desce com a gente. Então, assim, ela sabe que os dois amam muito esportes, mas ela sabe que eu tô trabalhando muito pro instituto, então se ela me vê sentada aqui, ela fala: já vai fazer coisa da Marielle Franco, mãe? É tudo Marielle Franco? É a Aham. Dinda, né? Então, assim, ela já consegue ligar uma coisa na outra dessa maneira, assim, sabe? Ela já sente isso. Que é uma coisa que toma muito nosso tempo, que a gente tá ligando aí o tempo inteiro, fazendo e tal. Sim, sim. Você está falando que ela já vê, né? Mas você, assim, tem alguma intenção de passar para ela ou você deixa mais em aberto para que ela decida, para que ela resolva, assim? Eu acho que por enquanto eu deixo em aberto, assim. Vamos ver mais pra frente, sabe? Porque ela só tem 4 anos, né? Aham, Então aham. eu acho legal ela ver. Eu acho legal ela ter essa visão de mundo, que saber que a gente está trabalhando, saber o que aconteceu com a madrinha dela, saber tudo isso e tal, mas eu tento deixar ela à vontade, assim, pelo menos por enquanto, para decidir. Deixar ela amadurecer um pouquinho. Sim, sim. Você falou que teve muita gente que recebeu vocês com carinho, mas tem muita gente que não recebeu tão carinhosamente. E você ganhou uma projeção depois, né, do que aconteceu com a Marielle. E como que você se moldou assim, né, psicologicamente, emocionalmente, para ser realmente essa pessoa que está ali protegendo, cuidando a tua família, né? Porque a família toda sofre nesse momento. Como é que foi isso? Olha, eu vou te falar que eu não sei de onde eu encontrei essa força, eu te confesso. Mas tem uma coisa que me leva, assim. Eu tenho um lema comigo desde que mataram a minha irmã, que é o que ela faria se ela estivesse no meu lugar. O que ela faria se eu tivesse sido assassinada e ela tivesse ficado aqui, né? Uhum. Então é isso que eu levo muito pra mim, assim. A gente até hoje apanha muito, assim. O Twitter, principalmente, eu acho o Twitter um lugar de muito ódio, um lugar que as pessoas falam muita coisa, um lugar que as pessoas acham que a Marielle merecia ter morrido, assim. Do mesmo jeito que muita gente vem falar coisa legal, muita gente vem falar muita besteira. Então eu Uhum. comecei a me policiar para ver o que ela faria no meu lugar e começar a pensar e viver um pouco do que esse momento me pedia, assim. Eu era a pessoa por trás das câmeras, sabe? Eu fiz jornalismo em inglês, então assim, literatura e Uhum. português, então ela ficava falando comigo, mandava um texto e falava: pô, o que você acha desse texto? Olha esse discurso como é que tá hoje, tá? O discurso mais potente que ela fez, aquele do não serei interrompida, sabe? Que tá em todos os lugares, a gente pensou naquilo junto e tal, que era para um outro momento, não era para ter sido falado ali naquele dia 8. Uhum. Acabou que o cara grita o Ustra, ela vai dar a resposta e usa aquilo ali. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me ver e me olhar de uma maneira que eu vou até onde eu aguento, assim. Eu não tem coisas da Mari que eu não consigo fazer, que eu não consigo mexer até hoje, eu te confesso. Uhum. Mas tem coisas que são muito importantes de serem feitas, assim, sabe? De se posicionar, de falar. A Mari ganha uma eleição com 46 mil votos com o slogan de ser mulher raça, que eram mães faveladas pretas, periféricas, pretas, mas era assim, ela falando de mulher negra o tempo inteiro. Então, eu não admito quando as pessoas tentam apagar isso, sabe? Uhum. Não querendo diminuir uma coisa ou outra, porque eu acho que não precisa. Acho que todas as lutas são necessárias. Agora, eu não posso Verdade. dizer só que ela era vereadora, que ela não era preta, que ela não era uma mulher negra de favela. Então, isso me irrita um pouco, assim. Então, eu comecei a ver o lado que ela mais lutava, que as pessoas mais esqueciam. Uhum. Você tinha vários lugares que falavam, vereadora lésbica assassinada, não sei o quê, vereadora bissexual, não sei o quê. Então começa a fazer uma construção, mas ninguém falava que ela era favelada e preta.
Eram poucos os lugares. E aquilo ali eu falei, cara, eu não posso deixar isso. Porque ela lutou tanto, ela tinha tanto orgulho de entrar na maré conhecendo todo mundo. Ela tinha tanto orgulho de fazer a campanha dela com o funk. Porque o funk faz parte da nossa história, sabe? Ela batia no peito de falar, eu criei minha filha sozinha com a ajuda da minha mãe. Quantas entrevistas, se você catar, você vai ver ela falando. E falar o quanto que ela me ajudou também, ajudou minha mãe, quer dizer, a me criar. Então, hoje, e desde que mataram ela, quando começa essa coisa da minha vida assim, né, se interligar com as coisas da Mari, com a minha vida pessoal também, eu começo a encarar um outro mundo, que é um outro lado, que é o nome da Mari virou uma coisa gigante, vira uma coisa que todo mundo quer falar, mas que pouquíssimas pessoas tinham legitimidade para falar. Vira uma coisa que a gente, infelizmente, enquanto família, aprendeu na marra, que nem todo mundo que tá junto presta, nem todo mundo que tá ali com a gente tá de fato querendo segurar a sua mão. Se a pessoa é uma pessoa branca e não se coloca num lugar privilegiado para entender que a Marielle era uma mulher preta e ter uma família preta, também pra gente não serve. Então, assim, é muito difícil, real, ser irmã dela e ter que manter ali entre a razão e a emoção, sabe? Então eu tive que achar esse equilíbrio. Eu tô tentando achar esse equilíbrio ainda, na verdade. Não é fácil. Assim, eu tenho muita vontade de botar a boca no trombone, de falar que tu sabe que a gente tem essa coisa assim mesmo. Mas o momento que eu falo não, é raivosa, é barraqueira, é preta. Quantas pessoas já me ligaram falando, você não pode falar isso. Você tem que parar de falar isso. Ou então tira esse vídeo do ar. Então você tá parecendo uma neguinha raivosa. Muitas pessoas. Só que pra mim é muito inadmissível. Então enquanto a gente tiver sangue correndo por aqui, a gente vai defender a Marielle, vai falar e vai deixar demarcado que ela era assim, uma mãe, criou a filha praticamente solteira, sozinha ali, foi mãe solo, até casar com o Edu, depois ela tem um outro relacionamento. Mas assim, o Edu, por exemplo, foi um companheiro da Mari, que pouco lugar fala dele, pouquíssimos lugares falam dele, mas ele pega a Luiara, com, se eu não me engano, 10, 11 anos e vai até quase 17, ou 9 anos até 17. Então ele ajuda ali na educação da Luiara, ele ajuda a Marielle financeiramente a pagar a escola da Luiara. Então são muitas coisas que as pessoas não falam hoje, não contam, que eu me vejo na obrigação de fazer. Eu acho que história nenhuma dela tem que ser apagada, sabe? Nenhuma é maior do que a outra. Então é assim que eu vou levando hoje, vou tentando fazer uma coisa com a outra. Eu acho que hoje está invertendo, né? Porque você disse que a Marielle sempre foi a sua mãe e você agora que está cuidando dela de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Eu vejo de uma outra maneira. E sim, eu acho que nenhuma parte da história deve ser apagada. Sim, a gente sabe que às vezes para algumas pessoas não interessam saber de algumas coisas, né? Ou passar de alguma forma, né? A mídia passa muito da forma que eles acham que é conveniente, mas é importante esse espaço para que a gente fale realmente como é. E você que é irmã... política, né, amiga? Vira política. Sim, é uma escolha política. Quando a pessoa fala uma coisa dela e não fala outra, é uma escolha política. É muito bonito todo mundo postar foto, fazer... Mas não tem... Eu, particularmente, acredito que, assim, o documentário da Globo, por exemplo, tem várias falhas para mim. Tem inúmeras falhas. As pessoas mandam mensagem que choram, tá? Mas tem várias partes da vida da Mari que não foram contadas, assim. Então, pra mim, eu não consigo elogiar como todo mundo elogia e falar, parabéns, porque não é. Assim, então é isso. Acho que as pessoas fazem escolhas políticas. Tudo que a gente fala hoje, eu não tô falando política partidária, né? As pessoas fazem escolhas de posicionamentos políticos. Eu poderia tá aqui agora defendendo o que todo mundo tá fazendo. Mas eu não sou todo mundo, então eu não vou defender o que é errado. Eu acho que tem que ser a coisa, tem que ser politicamente correto mesmo. A palavra é escrota, mas tem que ser. Tem várias histórias que contem várias histórias, não só uma parte. É verdade. Eu queria saber, amanhã é Dia das Mães, e a gente está falando de maternidade. O que você diria para... Tem várias mães pretas que estavam numa expectativa muito grande para esse momento, para essa live. Eu anunciei em todas as redes. E tem muita gente aí acompanhando a gente. O que você diria para a mãe preta, para as mães pretas que estão nos acompanhando aí? O que você falaria? Eu tenho uma coisa que, depois que mataram a minha irmã, eu fui carregadíssima pelo movimento de mulheres negras. Eu sou muito grata, muito, muito grata. Assim. Se eu pudesse abraçar cada mãe preta hoje,
eu abraçaria. Independente do Covid, se tivesse com 2 máscaras, eu abraçaria elas. Porque são mulheres fortes, são mulheres que sustentam esse país, são mulheres que a gente, assim, definitivamente tem que abaixar a cabeça e as pessoas têm que parar de ser preconceituosas e entender que é isso, que o Brasil é sustentado, assim, por mulheres negras. Eu não seria hoje o que eu sou se não fosse pela minha mãe. E eu não estaria hoje com a evolução que eu tenho de mundo se não fosse pelo movimento de mulheres negras que me abraçou. E eu tenho um vídeo que viralizou no começo do ano do Mídia Ninja que eu falo que não foi o partido de esquerda branco, não foi a branquinha bonitinha, e não era nominando ninguém. Era dizendo que, de fato, quem me sustentou foram as mulheres pretas. E quantas mães pretas tem nesse movimento? Então, eu tenho muito apreço, muito afeto por elas. Eu diria que para elas continuarem lutando, como elas lutam todos os dias. Assim, eu lembro que toda vez que eu saio para trabalhar, o meu ponto de ônibus de 6h10 da manhã eram sempre 8 mulheres negras. Éramos eu e mais 7. Sempre, todos os dias, de segunda a sexta. E eu tenho um carinho enorme por elas, assim, eu aprendi com elas. Era cada mãe, era uma que abria farmácia, era outra que era doméstica, era outra que cuidava de 5 filhos porque o marido estava preso. Então, cada uma tem a sua história e cada história que você tem é legítima. Assim como eu acho que, né, amanhã é um dia muito doloroso para quem não tem mãe. Então, fica o nosso carinho, o nosso afeto para essas mães que hoje são mães, mas que não têm as suas mães. Mas eu diria que elas têm tanta força, mas tanta força, tanta luz, que irradia e que contagia muita gente por aí afora, para que elas saibam a importância que elas têm. Que se ninguém falou para elas isso, que eu desejo um feliz Dia das Mães, que o nosso dia é todo dia, que eu desejo muita força para elas. Que eu desejo que elas se inspirem nessa história, por exemplo, de minha mãe, de Marielle, até a minha própria história, que eu acho que cada um tem a sua, e eu acho que nada disso pode ser apagado, assim. E as mulheres pretas são mulheres de muita força, são mulheres muito admiráveis, são mulheres que passam por coisas que ninguém acredita, são os corpos que são mais abatidos, são os corpos que mais caem, são os corpos que são mais discriminados, são mais violentados. E as pessoas têm que estar ali olhando. É por isso que eu prezo muito isso no Instituto. Assim. Isso vai ser o nosso lema até o final, de cuidar, de dar carinho mesmo, de levantar, de inspirar mulheres negras. Vem muita coisa legal no Instituto aí, se Deus quiser, quando passar essa pandemia. E focando nas mulheres pretas faveladas. Ah, legal, legal. Pô, muito bom, muito bom. Olha só, o Instagram, ele às vezes corta a gente e eu sei que a gente está no finalzinho do nosso tempo. Sim. Aí eu queria, antes de terminar, que você falasse algo dos teus projetos, que você falasse algo que você acha que é importante deixar nessa live, deixar registrado e que a gente não tem abordado ainda. Sim, claro. Acho que para todo mundo ficar ligado no Instituto, a gente está com um projeto muito legal que vai ser o Papo Franco, que começou com a Mari, não tinha esse nome, mas tem esse nome agora depois que a gente lançou. E escolas Marielles, que vão ser formação para mulheres pretas, negras, faveladas, formação política. Não formação política parlamentar, não formação política partidária, mas para elas entenderem os direitos, tudo que elas podem fazer enquanto mulher negra, a gente ajudar a inspirar, trazendo potências negras para falar com elas e dizer que é isso, assim, é um lugar de soma. A gente não constrói o Instituto sozinho. É um espaço coletivo, é um espaço que a gente está aí aceitando sugestões, projetos, o que tiver. Eu acho que é um lugar muito democrático, assim, é um lugar que prioriza as mulheres negras. É óbvio que a gente tem 1000 outras causas, mas a minha prioridade no Instituto hoje é cuidar do povo preto favelado. Eu estou maravilhada com essa live. Foi muito legal, muito legal. Outra que foi rápido. Com certeza, com certeza. Eu queria pedir a você, se você também conhece alguém, alguma mãe preta também para conversar com a gente, para estar juntando. O nosso objetivo é sempre fazer esse aquilombamento, esse grupo de acolhimento, tá? Eu vou te mandar o link também do nosso grupo para você entrar lá. É muito legal. A gente fez uma primeira roda de conversa de mães pretas online. A gente fez no domingo passado com uma psicóloga. Ela é incrível, a Grazi Gomes. E a gente falou sobre violência contra a mulher. Você imagina aí como é que foi. Nós ficamos 3 horas conversando sobre Lei Maria da Penha, sobre microviolências. Nossa, foi algo inesquecível. Até hoje as pessoas estão repercutindo o que a gente viveu. Então,
tem sido muito... Ficou gravado ou não? Então, a gente não gravou porque algumas pediram para não gravar, né? Para deixar algo interno, porque as pessoas se abriram, colocaram suas experiências, então foi muito... É muito íntimo, assim. Foi muito íntimo. Foram, acho que 15 pessoas, 15 mulheres ali, online, conectadas, numa roda de conversa de 3 horas, trocando, foi muito show. E a gente vai fazer outras. E, enfim, de repente você até participa de uma com a gente. Com certeza. Pra tá vai trocando. Ser uma honra, com certeza. Eu agradeço. Alguém perguntou aqui se esse curso seria no Rio só. O curso vai ser online, provavelmente. A gente está moldando ainda, né, diante da pandemia. Ele seria no Rio, mas a gente também tem a intenção de rodar alguns lugares do país. Mas, a princípio, agora eu vou tentar fazer ele online, fazer vários módulos online. A gente vai avisando na página, ou na minha, ou na do Instituto. Muito, muito obrigada pelo convite. Manda o link para mim. Vou falar com todas as mães que querem conversar, que vai ser ótimo a gente se unir, porque é isso mesmo. É sempre o nós por nós. A galera que não entende isso, a gente sabe o que é isso da pele. Nós por nós, a gente segue junto. O que você precisar, eu tô aqui de verdade. Obrigada. A gente troca. E um beijo no seu príncipe. Feliz Dia das Mães. Obrigado para você também. Um beijo. Muito obrigado. Muita bênção, axé para você. Beijo. Tchau. Amém. Tchau. Um beijo.